E se o nosso conforto, a nossa segurança, e se tudo isso fosse, na verdade, uma armadilha? Vamos dar uma olhada numa advertência bem antiga de quase 3.000 anos, que vem lá do 6º capítulo do livro de Amós. É uma mensagem que fala direto sobre os perigos de se acomodar. Olha só, a mensagem já começa com ai, que é uma palavra forte, né? É um lamento, um aviso. E o mais curioso é que os alvos não são inimigos de fora, mas a própria elite da nação. Os líderes em Sião e Samaria, que eram os centros de poder e que se sentiam totalmente seguros, intocáveis. Então, para a gente entender bem essa advertência, vamos tentar imaginar o cenário da época. A liderança de Israel vivia numa espécie de era de ouro. Eles se achavam a primeira das nações, sabe? Olhavam para os reinos vizinhos como Caune, Ramate ou Gate e se sentiam muito superiores, mais fortes, mais seguros que todo mundo. E essa era a mentalidade deles, o centro de tudo. Eles realmente achavam que a desgraça era uma coisa que acontecia com os outros. Para eles, o tal do dia mal era uma possibilidade bem distante, algo que a riqueza e o poder que eles tinham podiam simplesmente adiar para sempre. Uma ilusão de controle bem perigosa. Ok, mas o que eles faziam de tão errado para receber um aviso tão sério? O texto começa a detalhar a acusação e o foco é todo no estilo de vida de pura extravagância, de um prazer pessoal que estava, assim, completamente desconectada da realidade do resto da nação. E o que chama atenção aqui é o nível de detalhe. A descrição é muito viva. Não se trata só de ser rico, mas de uma busca sem fim pelo prazer. Pensa bem, camas de marfim, banquetes com as carnes mais escolhidas. Eles compunham as próprias músicas, bebiam vinho em taças enormes e usavam os perfumes e óleos mais caros. Eles criaram uma verdadeira polha de luxo só para eles. E aqui está o ponto central da coisa toda. O problema não é o luxo em si, mas o que ele esconde. Enquanto eles estavam lá preocupados com os banquetes e os olhos finos, eles não se afligiam pela ruína de José. Ou seja, eles tinham uma indiferença chocante, uma falta de empatia total com o sofrimento e com a decadência social e moral do próprio povo. E claro, essa indiferença toda não surge do nada, né? Ela é alimentada por uma coisa bem mais profunda, que o texto aponta como a falha fatal dessa liderança. Um orgulho arrogante, uma autoconfiança que não tinha limites. E essa citação aqui, olha, ela resume perfeitamente a mentalidade deles. É quase uma pergunta retórica, cheia de arrogância. Eles olham para o poder, para a riqueza, para a segurança que têm e dizem, fomos nós que conseguimos isso, com a nossa própria força. Não sobra espaço para humildade, para gratidão, nem para reconhecer mais nada. Sabe, existe uma palavra grega antiga para isso, híbris. É um conceito universal, que descreve exatamente esse orgulho excessivo que cega a pessoa, aquela autoconfiança que acaba levando à queda. O que o texto de Amós está descrevendo aqui é, na verdade, um caso clássico de híbris coletiva. E a consequência desse orgulho todo, a corrupção completa dos pilares da sociedade. Aquilo que deveria ser bom, que deveria ser correto, o julgamento justo, a justiça, foi totalmente pervertido. Em vez de curar, a justiça virou veneno. Em vez de ser algo doce, virou amargura. Bom, depois de mostrar a causa, a acomodação, o luxo indiferente e o orgulho, o tom do texto muda. E muda drasticamente. Agora a gente vai ver o efeito. A profecia descreve uma consequência direta e, assim, devastadora para tudo que a elite estava fazendo. A primeira sentença já vem carregada de ironia. Aqueles que se achavam a primeira das nações serão literalmente os primeiros a irem para o exílio. A posição de destaque que eles tanto prezavam vira o primeiro lugar na fila da desgraça. E aquele estilo de vida todo, o luxo, as festas, vai ter um fim. E um fim abrupto. A música, os banquetes, o som das taças de vinho, tudo vai ser silenciado. Aquela bolha de prazer está prestes a estourar, e o que vai sobrar é o silêncio do julgamento. E o motivo por trás disso tudo é dito com todas as letras. O texto fala que a própria soberba, o orgulho de Jacó, que é uma referência à nação, e os seus palácios, que eram símbolos dessa arrogância, são detestados. A consequência está diretamente ligada à causa. Não tem mistério. E para deixar bem claro o tamanho do desastre, o texto pinta uma imagem que, sinceramente, é de arrepiar. Mesmo que 10 pessoas consigam se esconder numa única casa, todas elas vão morrer. É uma forma de mostrar a escala da devastação. Não vai ter para onde correr. E a destruição? Ela vai ser
Total. O texto termina mostrando que não vai ter distinção nenhuma. A casa grande e a casa pequena, ricos e pobres, todos vão sofrer. Uma nação inimiga vai chegar e oprimir a terra inteira, de uma ponta à outra. O colapso será completo. E, no fim das contas, essa análise toda de um texto tão antigo deixa uma pergunta no ar, uma pergunta que vale até hoje, para todos nós. Será que o conforto leva, inevitavelmente, à acomodação, à complacência? É algo para se pensar.